Ainda, né? Agora tá. Agora tá. Não, que a gente teve lá as audiências, né, com o pessoal do governo. Estamos pensando em fazer mais um evento sobre RPF, né, e aí a gente pode até explorar essa, né, explorar essa outra parte. Então a Lívia também vai coordenar um outro webinar para a gente tratar disso, porque tem realmente muito assunto. Eu acho que a gente vai ter aí muita oportunidade de trazer isso, e essa pauta é relevantíssima para todos nós. Quero agradecer agora oficialmente, boa tarde a todos. Quero agradecer oficialmente a presença das nossas palestrantes, da Sônia Scioli, da Ana Monguilon, da Júlia Nogueira e a nossa moderadora e organizadora, a Lívia de Carli Germano. A gente vai tratar de um assunto hoje que é muito impactante, muito polêmico, e uma parte das considerações que a gente vai fazer aqui vai virar uma contribuição ao PLP, para a gente ver se, né, oficial do taxômetro, para a gente tentar melhorar isso e fazer esse PLP realmente ficar mais adequado e considerações e comentários das palestrantes e até das participantes do grupo são muito bem-vindos. Eu vou deixar agora vocês com a Lívia querida, agradecendo mais uma vez por ter organizado todo esse webinar, e acho que vai ser uma oportunidade muito boa para a gente estudar a tributação das pessoas físicas. Obrigada a todos. Alê, posso Oi. quebrar o protocolo rapidinho, Lógico. desejar uma boa tarde. Ana, Boa tarde, prazer Helena. revê-la, Sônia, Maralice e parceiras lá do curso. Não tenho nem roupa para assistir esse webinar. Tô até emocionada aqui, de tanto, Olívia, de tanto nome dessas palestrantes aí de peso. Um abraço, uma boa tarde, um bom webinar a todas. Beijo. Obrigada, Helena. Bom, estamos com um time de estrelas aqui. Temos a doutora Sônia Scioli, que é presidente da segunda turma ordinária lá no CARF, na segunda Câmara da segunda sessão, ex-delegada da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo. Ela vai começar o nosso webinar, mas já vou apresentar também as nossas outras duas palestrantes. A ideia também é cada uma falar 15 minutinhos e depois a gente também tem um tempo para debates. Então, mas a gente primeiro passa um panorama, né, e analisa as principais críticas e pontos do PL. Temos a Júlia Nogueira, advogada, consultora em São Paulo, doutora e mestre pela PUC, vice-presidente de Relações Governamentais do IBAT, professora de curso de pós-graduação, e a Ana Carolina Monguilon, que é sócia do CSMV Advogados, professora do INSPER, diretora da BDF, co-chair da WIN, da Women of IFA Network Brasil, professora também em vários cursos de pós-graduação. Enfim, temos pessoas super gabaritadas e que já têm debatido, né, esse projeto de lei aqui que foi apresentado em março, estava tramitando no Congresso em regime de urgência, aí começou a trancar a pauta, aí retiraram a urgência, começou a ser prioridade, agora teve a instalação de uma comissão especial para discutir, e começaram as audiências públicas lá no Congresso, com pessoas tanto do fisco quanto da sociedade, dos advogados, enfim, da sociedade civil, para debater os pontos e tentar melhorar esse texto, que tem vários pontos aí que a gente precisa lapidar, se ele pode passar, né? Mas enfim, se passar, a gente precisa muita coisa aí para melhorar, e é isso que a gente vai tentar debater e chegar pelo menos num consenso organizado aqui do que a gente consegue melhorar. Então, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Sônia e vamos aos debates. Boa tarde a todos, meus agradecimentos especiais à querida Alessandro Cunha pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Honrada por estar aqui com a Alessandra, com a Helena, com a Lívia Germano, com a Júlia Nogueira, com a Ana Carolina, né, com essas sumidades aqui no assunto, para a gente discutir um pouco a respeito desse PL. Bom, como a Lívia falou, em março agora, né, recente, o governo federal encaminhou para o Congresso
o projeto de lei 1087, e ele propõe alterações que eu reputo como significativas na tributação do imposto de renda. O PL, a meu ver, apresenta 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é a redução a zero do imposto de renda da pessoa física para as pessoas físicas com renda ou proventos de até R$5.000 por mês. O segundo grande objetivo é o estabelecimento do desconto de imposto de renda da pessoa física para as pessoas físicas com renda e proventos até 7.000. E o terceiro objetivo é o financiamento dessa renúncia fiscal, né? Com a criação aí do imposto de renda da pessoa física mínimo, incidente aí sobre rendas e proventos totais superiores a R$600.000 anuais, combinado com a tributação dos lucros e dividendos, inclusive para os não residentes. Olha, da exposição dos motivos do PL, a gente encontra a seguinte frase: as renúncias de receita serão compensadas pela instituição da nova hipótese de incidência sobre as altas rendas e a tributação dos lucros e dividendos remetidos ao exterior. Então, o texto encaminhado para o Congresso, ele pretende implementar a redução do imposto de renda para as primeiras faixas de tributação, com redução a zero para aquele que tem rendas e proventos até R$5.000 mês, e desconto para aqueles que ganham até R$7.000 mês. Por outro lado, estabelece a incidência do IRPF-M anual, incidente sobre rendimentos totais auferidos pelas pessoas físicas, se superiores a R$600.000 no ano, somado à tributação de lucros e dividendos. O conceito dos rendimentos totais proposto no PL, ele é bem amplo, e ele alcança aí rendimentos isentos, rendimentos tributados de forma exclusiva, rendimentos sujeitos à alíquota zero, alíquota reduzida, e ele exclui alguns rendimentos. Então, ele exclui ganho de capital, exceto os ganhos líquidos no mercado de capitais, ele exclui rendimentos recebidos acumuladamente, em regra, ele exclui doações e antecipações de legítima herança, ele exclui, por exemplo, os rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, entre outros. Existem exclusões. A alíquota é uma alíquota de 10% para os rendimentos iguais ou superiores a 1.200.000, e ela vai crescendo linearmente de 0% a 10% para os rendimentos totais auferidos aí na faixa de 600 a 1.200.000. O PL traz uma formulinha para isso. Então, apurado esse imposto de renda da pessoa física mínimo anual, a pessoa física pode sim deduzir retenções na fonte, pode deduzir imposto de renda pago sobre os rendimentos sujeitos à tabela progressiva e até mesmo o redutor previsto no próprio PL para a tributação de dividendos. Como a gente falou, o PL estabelece um imposto de renda mensal incidente sobre o pagamento de lucros ou dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente fiscal no Brasil, se ela vier a receber mais de R$50.000 no mesmo mês. Então, a previsão é de retenção na fonte, a alíquota é de 10% sobre o total do valor pago, sem nenhuma dedução, para acreditamentos acima de R$50.000 mês para residentes. Então, nesse ponto, a primeira indagação que a gente tem é relativa à verificação da condição de residente no Brasil. Quem que é residente no Brasil? Residente no Brasil, por exemplo, é a pessoa física que aqui reside em caráter permanente. A pessoa física residente no Brasil, que se retira em caráter permanente, ela tem obrigações. Isso é muito importante a gente analisar. Ela tem que apresentar a comunicação de saída definitiva a partir da data da saída até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente. Ela tem que apresentar a declaração de saída definitiva relativa ao período que ela permaneceu na condição de residente naquele ano calendário da saída. Ela tem que apresentar as declarações anteriores, se obrigatórias e não entregues, e tem que recolher o imposto que ela apurou e créditos não quitados. A comunicação de saída definitiva, ela ocorre com o preenchimento de um formulário eletrônico lá no site da Receita Federal. Qual é o objetivo da comunicação de saída definitiva? É informar, elevar a
Receita os dados relevantes, pertinentes àquela perda da condição de residente fiscal no Brasil. Por exemplo, com a data da perda da condição de residente fiscal, dado importante. Na saída definitiva, a data a ser informada é que o contribuinte efetivamente deixou o país. O nome, o CPF dos dependentes, se tiver dependentes, né, do cônjuge, dos filhos menores, o nome, CPF e endereço completo do procurador nomeado pelo contribuinte, se tiver um procurador nomeado pelo contribuinte para realizar procedimentos perante a Receita Federal. O formulário de comunicação de saída, ele também permite a identificação do CPF e do CNPJ das fontes pagadoras. E isso é importante para a informação da nova situação do contribuinte. Que são as fontes pagadoras? Bancos, corretoras que custodiam aplicações financeiras, o INSS, administrador do plano de previdência privada, né? Outras entidades que pagam renda para o contribuinte. Essa informação é super importante, por quê? Porque as fontes pagadoras, elas têm obrigação de informar para a Receita Federal o imposto de renda retido na fonte, no pagamento do rendimento. E aí os códigos de recolhimento, as alíquotas, são diferentes para residentes e não residentes fiscais. Então, caso a fonte pagadora não seja informada, o contribuinte pode ser tratado como residente fiscal para a Receita Federal. Bom, além da comunicação de saída definitiva, é preciso também a apresentação da declaração de saída definitiva no país. Gente, a declaração de saída definitiva é uma declaração sui generis, é uma declaração especial. Por quê? Porque ela abrange o primeiro dia do exercício até a data da perda da condição de residente fiscal, que é informada lá na comunicação de saída definitiva. Então, com essa formalização da saída, aquele cadastro que é gerido pela Receita Federal, que é o CPF, ele é atualizado e ele passa a apresentar a situação de não residente. Sobre essa temática residente e não residente, eu dei uma analisada na jurisprudência do CARF e separei alguns acórdãos aqui, que eu vou ler trechinhos da emenda. Por exemplo, o acórdão 2301-007-136, ele tem uma emenda que fala o seguinte, ó, é residente no Brasil, contribuinte pessoa física brasileiro, que tenha deixado o país sem cumprir o dever acessório de comunicar a saída definitiva à administração tributária. Olha que importante. E ele fala mais. Fala, a apresentação regular da declaração de ajuste anual no Brasil estabelece a residência neste país. Depois tem o 2202-000999, que fala assim, ó, cabe ao interessado e não ao fisco comprovar a suposta condição de não residente no Brasil para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda da pessoa física. E depois tem um outro que diz assim, ó, é o 2202-009928, fala assim, a intempestividade da comunicação de saída definitiva enseja a aplicação da sistemática de tributação de residentes ao longo dos 12 primeiros meses de ausência. Então, ao meu sentir, a jurisprudência do CARF, ela caminha nesse sentido da obrigatoriedade da comunicação de saída definitiva, sob pena de que exista uma presunção relativa de residência. E aí eles aplicam aquela sistemática de tributação de residentes ao longo dos 12 primeiros meses de ausência. E de que a DAA apresentada deve ser tomada como indício importante para o estabelecimento da residência para fins fiscais. Isso é afastável? Presunção, indício? Claro que é afastável, claro. Mas para ser afastado é preciso que exista a demonstração da condição de não residente fiscal, com a apresentação de documentação hábil e idônea e que seja feita pelo contribuinte, como a gente viu agora há pouco no acórdão que eu citei uma emenda. Então, esse fórum não é o fórum correto para a gente abordar situações descritas na IN 208, de residência e não residência fiscal, mas a condição de residente, ela implica que a pessoa física terá o acréscimo patrimonial tributado pelo imposto de renda, tanto de fontes situadas no Brasil como no exterior. E que a pessoa física que passa a condição de residente está sujeita às normas da legislação tributária. Agora, caso a pessoa física não adquira a condição de residente, seus rendimentos recebidos no Brasil vão ser tributados de forma definitiva com relação aos ganhos de capital ou exclusiva nos demais rendimentos. Adquirida a condição de residente, a partir dessa data, pronto, né? Submete-se às normas aplicáveis aos residentes do Brasil. Então, feita essa breve análise da condição de residente, como a gente estava falando, o PL dispõe sobre a incidência do IR sobre dividendos pagos a residentes em valor superior a R$50 mil mês, objetivando mitigar a oneração tributária
até considerando que os lucros e resultados já são tributados lá na empresa pelo IRPJ e CSLL, o PL estabeleceu um redutor desse imposto de renda da pessoa física mínimo. Esse redutor é incidente sobre os lucros e dividendos, caso a alíquota efetiva de tributação dos lucros e dividendos, considerando aí o IRPJ, CSLL e a alíquota da pessoa física mensal, se for superior à alíquota nominal de tributação da pessoa jurídica, é concedido um redutor mensal equivalente a essa diferença. Então, olha só, se o lucro for efetivamente tributado, por exemplo, das pessoas jurídicas em geral, em 34% lá na PJ, não vai haver incidência do IRPF-M mensal a ser pago. Nesse caso, em tese, cabe restituição relativa à retenção que houve aí do imposto de renda incidente sobre lucros e resultados. Do outro lado, caso o lucro tenha sido tributado a uma alíquota inferior aos 34% nesse exemplo, não haverá concessão do redutor, haverá a tributação correta. Então, além dessa incidência, foi criada ainda a retenção de imposto de renda para não residentes sobre lucros e dividendos pagos, e a alíquota é 10%. De forma bem semelhante do que a gente viu para os residentes no Brasil, caso a soma das alíquotas efetivas de tributação supere as alíquotas nominais das pessoas jurídicas, poderá ser concedido crédito ao não residente. O não residente tem que solicitar. Ele tem 360 dias para solicitar. E aí esse crédito vai ser criado, estabelecido a partir da diferença entre o imposto pago e a alíquota máxima aplicável à pessoa jurídica. Vejam que nessa situação não tem limite de R$50 mil. A previsão de concessão de crédito para o residente no exterior, desde que solicitado em 360 dias do encerramento de cada exercício. Olha, da forma posta, o texto do PL 1087, encaminhado ao Congresso Nacional, leva a reflexões. Então, há situações que merecem regulamentação, caso aprovado. Por exemplo, a necessidade de definição de como a retenção na fonte sobre dividendos pagos aos residentes no exterior pode ser recuperada. Será que vai ser uma restituição? Será que vai ser compensação com retenções futuras? Por outro lado, a nova incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos pode ensejar a que algumas pessoas jurídicas passem a reinvestir parte do lucro, deixando de distribuir aos sócios e aos acionistas. Então, exatamente pensando em reduzir a carga tributária desses sócios ou acionistas, apesar da possibilidade da compensação parcial da nova tributação de dividendos e do creditamento para o residente no exterior. O outro ponto que eu gostaria de trazer de preocupação com a tributação de dividendos diz respeito ao impacto no mercado de capitais e na atratividade dos investimentos no Brasil. Ainda hoje de manhã, escutando um jornal, eu ouvi o repórter falando a respeito disso, e realmente é uma preocupação a questão, né, da atratividade dos investimentos no Brasil. Hoje, os investidores estrangeiros são isentos da tributação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Isso traz uma certa competitividade para o nosso mercado. Então, me parece que a reflexão necessária a ser feita aí diz respeito à possibilidade de que essa incidência de tributação sobre dividendos pagos a não residentes afete o fluxo de investimentos externos do Brasil, em que pese o fato de que a maioria dos países estrangeiros adota alguma forma de tributação sobre dividendos, geralmente com regras que buscam evitar essa oneração dupla, né? Nos Estados Unidos, talvez a Ana Carolina conheça melhor essa situação do que eu, nos Estados Unidos, os dividendos são pagos uma alíquota variável dependendo do perfil do investidor. Na União Europeia, tem diferentes modelos de tributação e alguns países adotam mecanismos exatamente de crédito tributário e de isenção para que não haja oneração dupla. Outro ponto que eu gostaria de destacar, já indo para terminar aqui a minha fala inicial, é a nossa preocupação com a distribuição disfarçada de lucros. Com a incidência do imposto de renda sobre lucros e dividendos, há o risco
de adoção de estratégias pelas pessoas jurídicas, por algumas pessoas jurídicas, de remunerações diferentes a sócios e administradores, apenas e tão somente para redução da carga tributária. E aí eu fico pensando, né? Pagamentos decorrentes de contratos simulados de prestação de serviços ou pagamentos indiretos que busquem escapar da tributação, enfim. Eu acho que eu tenho mais dúvidas do que certezas nesse momento. Acho que para a gente cumprir acompanhar as discussões, estudar os desdobramentos, acho que essas eram as minhas colocações iniciais, e com os meus agradecimentos aqui, eu devolvo a palavra à Lívia Germano. Obrigada. Obrigada, Sônia. A gente vê que as suas preocupações são pontuais, específicas e já trazem, né, totalmente o debate aqui. E uma coisa leva a outra, né? Porque se isso vai levar ao reinvestimento dos lucros, vai sobrar dinheiro na companhia, nas empresas, e elas vão acabar comprando bens e o sócio vai querer usar esse bem. A gente fica na questão da DDL. Então, uma coisa leva a outra. Se levar ao reinvestimento, a gente vai ter preocupação com distribuição disfarçada de lucro, porque os bens vão estar lá e o sócio vai querer usar desse dinheiro de algum jeito. Enfim, a atratividade do mercado de capitais também é uma preocupação importante. A questão dos tratados, né, que acho que a Ana, mais que ninguém autorizada aqui a falar também, e até essa questão do crédito para o investidor estrangeiro, isso pode, inclusive, prejudicar o tratado, né, porque o tratado autoriza a compensação do imposto pago desde que não seja restituível. Então, a partir do momento que você permite a restituição, isso parece um benefício, mas pode atrapalhar o estrangeiro. Então, enfim, temos aqui muitas coisas para debater. Passa a palavra para a Júlia e vamos continuar. Obrigada. Bom, fica até difícil falar depois da Sônia, que deu um panorama assim tão abrangente e profundo sobre o PL. Mas, por outro lado, deixa espaço aqui para falar de outras questões. Já que ela já falou do principal, eu vou falar de alguns aspectos que eu acho importantes falar e que não estão tanto no cerne. Eu vou só compartilhar aqui, se vocês me permitirem, acho que eu posso, né? Agora fica à vontade, Júlia. Compartilhar aqui minha apresentação. Uma apresentação. Não. Peraí. É outra. Vocês estão vendo uma tela que tem Pacheco Neto, Zanden, Mas está pequenininho. Acho que se você botar no modo então vou aumentar apresentação... aqui. Agora tá? Tá bem pequeno. Se colocar naquele modo apresentação ali embaixo no Eu coloquei no modo painelzinho. apresentação agora. Não tá. Não? Pra gente ainda tá o modo de editar. Será que você está com uma segunda tela, Júlia? A Veja gente como tá Eu vendo não ela estou com sumiu. segunda tela, não. Estou com uma tela só. Para nós está em 21%. Mexe lá embaixo. Na percentagem lá de exibição. Ah, tá. Melhorou, não? Mas não tá na apresentação. Tenta botar naquele slide. Um pouquinho antes do menos, tem do ladinho aquele painelzinho, geralmente... Para mim aparece como modo apresentação aqui. Júlia, quando você mexe o seu cursor, desce um pouquinho. Aí, vai até onde está isso, a sua direita, embaixo. Onde tem aqui o menos e o mais para aumentar a tela. Do lado do não menos tá. tem o É que não ícone. está aparecendo. Não está aparecendo mais para mim. Tenta parar, Júlia, e voltar de novo. Às vezes dá uma travada mesmo. Tá. Parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar novamente. Agora tá grandão. É porque eu tinha colocado no 400% para ver se funcionava. Agora eu vou para o normal. Funcionou? Isso. Tá ótimo. Sim. Agora sim. Então pronto. Agora está perfeito. Que bom. Desculpem aí a questão técnica. Bom, o que acontece? Eu vou falar que eu acho que tentar me limitar a dois aspectos que eu acho interessantes. Primeiro, por que esse PL é dessa forma? Por que ele adotou essa estrutura? Quais eram os desafios que o Poder Executivo tinha para enfrentar para
reformar o imposto de renda pessoa física da forma desejada, ou seja, tributando altas rendas, reduzindo a tributação das pessoas com uma faixa de renda mais baixa e considerando o contexto do país em várias questões, né? Então, quais eram esses desafios? Então, primeiro a gente tinha uma defasagem da tabela progressiva, né? Se a gente fosse atualizar a tabela progressiva de 1999 para cá, eu fiz esse exercício, apliquei o IGPM, a gente teria uma faixa de isenção hoje de R$ 6.132,33, né? Tudo bem que não fosse o IGPM, se fosse um outro índice, ainda assim a gente teria uma faixa de isenção de metade disso, e seria bem maior do que a que a gente tem hoje, que é R$ 2.259,20. Existia uma promessa de campanha eleitoral também de isentar até R$ 5.000. Então, esse era um primeiro desejo, né? Mas claro que para isso você tem que ter a contrapartida em arrecadação. Toda isenção, toda redução de tributação pela lei de responsabilidade fiscal tem que vir acompanhada de uma fonte de receita. Então, esse era o primeiro desafio. O segundo desafio é também relacionado à arrecadação. Se simplesmente fosse atualizada a tabela progressiva, que é o que todo mundo acha que é o mais justo, né? Vamos simplesmente atualizar todas as faixas da tabela progressiva, seria o ideal. Só que isso geraria uma perda de arrecadação muito grande, que ficaria muito mais difícil ainda de compensar do que a proposta pelo PL. Por quê? Porque você, toda vez que você atualiza toda a tabela, você tem um benefício, você dá um benefício para todas as faixas de renda e não só para as faixas mais baixas, né? Então, isso tem um impacto na arrecadação muito maior. Uma outra questão que a gente tem já há muitos anos no Brasil é uma percepção social de injustiça em relação à não tributação de dividendos, né? Então, e essa nem é uma questão do lado político A ou B, né? No governo passado também se tentou tributar dividendos, porque se percebe que a não tributação de dividendos gera distorções e acaba tributando muito menos os mais ricos do que as pessoas que têm sua renda do trabalho. Uma outra situação que precisava ser endereçada é a questão dos profissionais liberais, né? Que a gente percebe que se você tem um profissional liberal que é CLT, ele vai pagar muito mais imposto de renda do que um profissional liberal que é uma PJ, que está no Simples Nacional. Então, só para dar um exemplo, um advogado que é constituído como PJ, ele paga e ganha R$20 mil líquidos por mês, que é CLT, desculpa, ele vai pagar desses 20 mil cerca de R$6 mil de imposto de renda, CLT. E se ele estiver no Simples Nacional, ele vai pagar cerca de R$900 de imposto de renda. Então, isso é uma questão, uma distorção indesejada, né, no sistema, mas também muito difícil de resolver, porque a questão da pejotização no Brasil é uma cultura muito arraigada. Então, era um desafio a ser enfrentado, uma dificuldade aí a ser enfrentada. E também a questão da regressividade da tributação, trazer uma maior justiça tributária, melhorar a justiça da tributação da renda, que também eu acho que é um consenso de que não é uma tributação justa. Então, é um cenário muito difícil de ser enfrentado. A questão da tributação dos dividendos, pura e simples, geraria diversos problemas também, diversas dificuldades, né? A gente tem alíquotas altas de tributação da PJ, 34%, 40%, 45%, e baixar essas alíquotas e tributar dividendos simplesmente como era a proposta anterior, geraria uma perda de arrecadação imediata muito grande, coisa que com a crise fiscal que o país está vivendo não seria desejável, né? Por que gera essa perda de arrecadação? Porque hoje você tem a tributação imediata quando a pessoa jurídica apura seus lucros. Chegou o final do ano, apurou o lucro, ela vai tributar aquele lucro, independentemente dela distribuir ou não. A partir do momento em que esse lucro fosse tributado com uma alíquota menor, 20% no fim do ano e 15% depois na distribuição, naturalmente, principalmente as grandes empresas, as grandes pagadoras de tributos, elas reteriam esses dividendos e passariam a remunerar seus investidores de outras formas, que a gente sabe que existem muitas, como, por exemplo,
por ganho de capital na venda das cotas ou ações. Essa tributação dos dividendos também, pura e simples, vamos reduzir a alíquota e tributar dividendos a 15%. Ela atingiria uma classe média pejotizada de pequenos e médios empreendedores que não têm alta renda. Porque todos eles que estão no simples e que estão no presumido teriam que pagar, independentemente de quanto eles recebessem de distribuição no mês, 15% sobre o total dos seus dividendos, e seria uma tributação adicional. Não era esse o desejo também, era tributar altas rendas, né? E o que a gente observa também, que é no nosso modelo atual, a verdade é que o grande problema ele não está na isenção dos dividendos em si, porque a gente já tem alíquotas relativamente altas que tributam o lucro da pessoa jurídica. O grande problema do nosso sistema em termos de lacunas da tributação da renda está, isso sim, na subtributação de pessoas jurídicas via incentivos, planejamentos e regimes fiscais simplificados. Os regimes simplificados precisam existir, eles são muito bem sucedidos no Brasil, principalmente o Simples Nacional, mas no Brasil a gente tem 2 regimes simplificados, o Simples e o presumido com uma faixa muito alta de limite e que acaba permitindo ali uma tributação muito abaixo do lucro efetivo das pessoas jurídicas. Mas existe uma enorme dificuldade política para mexer nesses modelos, que estão muito arraigados no nosso sistema. Então, assim, eu acho importante a gente entender esse contexto, porque existe um motivo para esse PL, existem vários motivos para esse PL ter sido estruturado dessa forma, e às vezes fazer sugestões que impactem nesses desafios que foram enfrentados pode não ser eficiente, né? Então, o que foi feito para enfrentar esses desafios? Para resolver a falta de atualização da tabela progressiva, se zerou o imposto de quem ganha até R$5.000. Depois de R$5.000 a R$7.000, criou-se uma redução linear do IR. Então, até R$7.000 vai ter uma redução. E para quem ganha acima de R$7.000, mantém-se a tabela progressiva vigente. Isso é muito diferente do que a gente tinha antes, que todo mundo sempre teve direito às mesmas faixas de tributação. Se eu ganho R$50.000, eu vou ter a mesma faixa isenta que uma pessoa que ganha R$2.000 ou R$3.000. Isso muda. Você passa a ter 3 tabelas diferentes e uma tributação diferenciada. E resta saber se isso é aceitável dentro do nosso conceito constitucional de progressividade, né? Em relação à tributação de dividendos, para compensar a perda da arrecadação, para evitar a tributação da classe média pejotizada, estabeleceu-se que os dividendos só vão ser tributados quando pagos a residentes se superarem 50 mil por empresa pagadora. Então, assim, você mantém essa classe média pejotizada isenta da tributação de dividendos. Acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano, no fim do ano você vai ter uma progressividade de 0,1% a 10%. E mantém-se assim as alíquotas de RPJ e contribuição social existentes. Então, você não tem aquela perda de arrecadação com uma redução drástica das alíquotas nominais do IRPJ. Né? Então, a gente vai ter 2 tabelas convivendo, isso eu já falei, isso dá um impacto para as pessoas de baixa renda bem considerável. Então, aqui um exemplo de uma enfermeira com remuneração mensal de R$6.300, atualmente ela paga R$670 de imposto de renda, aproximadamente, vai passar a pagar R$530, e no ano ela vai ter uma economia de R$1.822, né? E a tributação mínima para altas rendas? É uma incidência que começa em R$600.000 e ela vai aumentando bem progressivamente, né? Ela começa com a alíquota de 0,1% e ela só vai chegar a 10% para rendas acima de R$1,2 milhões, que não tenham sofrido essa tributação mínima. Não vai afetar salários, honorários, aluguéis que já tenham sido tributados na fonte, e somente os rendimentos isentos que não tenham sofrido essa tributação mínima. No caso do imposto de renda pago, no caso dos dividendos pagos a residente no Brasil, a incidência vai acontecer para valores acima de R$50.000 pagos por empresa por mês, e para o exterior com alíquota de 10%, independentemente do valor. Eu acho que a tributação aplicável aos residentes no país deveria incidir só sobre os valores que ultrapassassem R$50.000 por mês e não sobre a base total, porque no final do ano é isso que vai ser tributado. Então, se você tributa os 50 mil integrais, você provavelmente, na maioria dos casos, está tendo
uma tributação que vai ser devolvida ao final do ano e não que será mantida. Isso não faz muito sentido. Faz sentido antecipar um imposto que tem uma alta probabilidade de ser devido na declaração de ajuste anual e não que tenha uma baixa probabilidade de ser devido na declaração de ajuste anual. Eu entendo que isso aqui caberia, sim, uma proposta de alteração no projeto. Então, a gente vai ter aqui essa tributação na fonte dos dividendos pagos para o exterior e para o residente no país, mas no caso da tributação para os residentes no exterior e também para os residentes no país, existe o limitador das alíquotas efetivas, né? Então, se a pessoa jurídica pagadora já pagar o imposto com alíquotas efetivas correspondentes à alíquota nominal, 34% para as pessoas jurídicas em geral, o Poder Executivo vai conceder um crédito para o beneficiário no exterior e também um limitador para o beneficiário domiciliado no país, que vai ajustar o imposto devido na declaração. Esse crédito, a meu ver, ele vai ter que ser calculado pela Receita Federal e essas alíquotas efetivas vão ter que ser disponibilizadas pela Receita Federal. Isso, inclusive, está previsto no projeto, que poderá ser disponibilizado pela Receita Federal o valor da alíquota efetiva das pessoas jurídicas, porque não tem como ficar critério, não tem como ficar cargo das pessoas físicas saber quanto que as pessoas jurídicas pagadoras tiveram de alíquota efetiva, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas, né? E aí, a forma de implementação, né? É uma forma de implementação do IRPF anual mínimo, que ela passa por 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a pessoa saber se ela tem uma renda anual superior a 600 mil reais. E aí entram todas as rendas para saber se ela se enquadra ali, se ela está sujeita, em tese, ao IRPF mínimo. Então, ela vai somar todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive rendimento do trabalho, isentos, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, e vai excluir só ganhos de capital, rendimentos recebidos acumuladamente, doações e heranças, né? Eu acho que faz muito sentido excluir ganhos de capital, rendimentos recebidos acumuladamente e doação e herança, porque são ganhos que a pessoa tem poucas vezes na vida, normalmente, né? Não significa que você é uma pessoa de alta renda, porque num determinado ano você vendeu um imóvel e teve um ganho de capital de R$1 milhão. Isso é um imóvel que você vende na sua vida, ou 2. A mesma coisa, rendimentos recebidos acumuladamente e heranças. Então, entendo que nessa etapa faz sentido excluir. Aí, nessa primeira etapa, vai ser verificada qual a alíquota aplicável, né? Então, você vai ver aqui em que faixa você está entre 600 mil reais, a partir de 600 mil reais, e a gente vê aqui que essa alíquota efetivamente varia de 0 a 10. Então, uma pessoa que fica aqui com 610 mil reais anuais de renda, ela vai estar sujeita a uma alíquota de 0,17. E uma que está com rendimento anual de R$1 milhão vai estar sujeita a 6,7%. Só realmente quem tem rendimento acima de 1,2 milhão vai ficar sujeito a alíquotas de 10%, né? Depois a gente tem a segunda etapa, que é a determinação da base de cálculo sobre a qual o IRPF mínimo vai ser aplicado. Aqui já começa a coisa a não fazer tanto sentido, a não ter tanta lógica, porque exclui rendimento de depósito de poupança, exclui rendimento de títulos e valores mobiliários isentos. Essas duas exclusões eu acho que podem gerar ali um planejamento que acaba impactando na neutralidade do projeto, porque você vai planejar colocar seus recursos, claro, em aplicações como poupança e outros rendimentos de títulos e valores mobiliários que são isentos, né? Já os outros 2 itens, indenização por acidente de trabalho e aposentadoria por acidente de trabalho e moléstia grave, a meu ver, eles deviam estar aqui, nas exclusões, né? Porque eles realmente não deveriam ser considerados como rendimentos que acompanham uma alta renda. Mas eles ficaram aqui nessa terceira etapa. Na quarta etapa, na determinação do IR a pagar, vão ser excluídos todos os impostos pagos ao longo do ano, na fonte e na própria declaração de ajuste anual, e vai ser verificado qual a diferença do imposto de renda mínimo a pagar. E, por fim, a gente tem a questão do Para redutor. mim, parou de passar. Júlia, ficou na etapa 2 aqui. Eu não estava em dúvida se era só para mim, mas obrigada, Maria Alice.
O slide congelou no 2. Eu acho que a Júlia congelou. Foi. Agora a Júlia congelou, é. Agora congelou o slide e a Júlia. Deixa eu ver. Vou avisá-la aqui no WhatsApp. A Júlia está fora do país, eu acho que a internet dela está instável, e aí por isso a gente teve aqui esse probleminha técnico. Peço desculpas a todos, mas Mas a que gente puder, vê a gente vê. complicação que é, né? A gente tem, só vamos conversando aqui enquanto a Júlia não volta, mas a gente tem um objetivo legítimo, né? Que é, como a Júlia falou, atualizar a tabela. Afinal, devia estar 6.000 a isenção, então ninguém discute que a gente precisa, né, atualizar, já passou da hora de atualizar a tabela. Agora, o preço que se paga para isso, né, essa complicação que você vai colocar em cima de quem tem, entre aspas, altas rendas, que é uma minoria, assim, do país, acho que se falava de quase 140 mil pessoas, né, enfim, é uma minoria do país, mas qual o preço da complexidade que você vai trazer para esse tipo de... E geralmente para quem tem altas rendas e para quem tem apetite de questionamento, porque afinal, quando você tem muito dinheiro envolvido, você tem advogados envolvidos que vão querer questionar. Então, enfim, o que para o sistema tributário a gente não vai trazer, em contrário ao tal do princípio da simplicidade que a gente acabou de colocar na Constituição, na emenda constitucional ali, para a reforma do consumo. Então, a gente, na reforma do consumo, a gente simplifica, né, na live até da doutora Elide Bifano, que teve na sexta-feira passada, eles estavam comentando isso, a gente está simplificando para o consumo, e agora para a renda a gente parece que está trazendo toda aquela complexidade, conceitos, enfim. Então, mas acho que o Vicente pediu a palavra, eu vou aproveitar e conceder. Não sei Por se vocês favor, conseguem me Vicente. ver novamente, eu entrei pelo celular aqui, peço desculpas pelo problema técnico. Oi, Júlia. Eu só comentei um pouco da questão da gente. Enquanto você. Desculpa te interromper, mas aproveitando que a gente interrompeu, falando, olha a complexidade que a gente tem, né, para trazer esse objetivo que é legítimo de isentar quem ganha até 7 mil reais. Só fiz esse comentário e o Vicente pediu a palavra, eu vou só conceder ele rapidinho e depois a gente continua, tá? Boa tarde a todos os professores. Está ouvindo aí vocês? Sim. A professora Aceola, que deu a primeira parte aí, eu queria saber se ela era aqui do Ceará, que é uma família muito importante aqui, tá? Olha, eu fiz aqui as anotações. Olha, eu estou aqui com a lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, tá? Ela tem uma tabela progressiva, olha, tá vendo aí? Ela vai de 5% até 50%. Essa tabela progressiva era a tabela progressiva do imposto de renda que vigia antes da Constituição de 1988, tá certo? E ela ia de 5% isento, né? Depois 5%, eu esqueci de falar na parte isenta. Tá isento, depois 5% e até 50%. Muito bem. E antes da Constituição, você não tinha aqueles princípios que veio agora no artigo 153, inciso 3, parágrafo 2º, inciso 1, da generalidade, da universalidade e da progressividade. Então, veja a incompatibilidade, né? E eu pergunto o seguinte, ora, se nós temos essa tabela agora que vai até... começa 7%, 7,5%, 15%, 22,5%, 27%, não é isso? Sim. E agora eles querem pular lá para 50 mil, não sei por que, fazer uma nova tributação, como se fosse uma tributação totalmente diferente dessa que nós tivemos durante todas essas décadas, né? Então, minha primeira pergunta é o seguinte, isso não afronta esses princípios que estão aí? Quer dizer, você pega essa parte de baixo aqui, que é um conjunto, deveria ser um conjunto harmônico de todos os rendimentos, né? Com algumas exceções, e você ia tributar progressivamente, e não pegar uma parte da tabela de baixo, tributar de uma forma, e lá na frente tributar de outra forma. Não é tributação única?
Exatamente a fala até da doutora Sônia, né? De será que isso é realmente o imposto de renda? Ou será que é outra coisa, né? Enfim. Eu vou até falar sobre isso depois, a minha impressão, Vicente. Um prazer lhe ouvir. Então, Minha família. agora eu vou fazer bem rápido aqui. Olha, Mas Vamos voltar depois para a Júlia, que ela tem que continuar. Júlia, não é? Para ela terminar a apresentação. Então, pronto, essa é a minha. Eu tinha mais, mas para não atrapalhar, eu fiz. A gente fala nos debates, só deixa a Júlia terminar a parte dela, senão a gente interrompeu demais, né, Júlia? Desculpa, pode voltar. Eu que peço desculpas, que eu tive problemas técnicos aqui, mas eu já estava concluindo mesmo, né? Estava falando aqui do redutor. Esse redutor, como você bem falou, Olivia, é um ponto aqui de complexidade nesse modelo, né? Que eu acho que vai ter que ser endereçado. Mas que eu entendo que é uma questão que, se mantida, a tecnologia terá necessariamente que resolver. Isso vai ter que ser disponibilizado pela Receita Federal, que dispõe dessas informações. A Receita Federal sabe qual é a alíquota efetiva que todas as empresas brasileiras pagam. Então, assim, é contornável. Todas essas complexidades aqui, a meu ver, são contornáveis tecnologicamente. Essas etapas de apuração, elas vão acontecer automaticamente na declaração de ajuste anual. Tem que ter uma tecnologia bem avançada para que isso não crie dificuldades para o contribuinte. Eu acho que, se houver essa tecnologia, essa aparente complexidade, porque é uma complexidade subjacente, mas que pode não ser uma complexidade de apuração pela própria pessoa. Não é que ninguém vai ter que fazer essas contas à mão, sabe? Então, assim, é um raciocínio complexo por trás, mas que pode ser resolvido por tecnologia, se essa tecnologia for disponibilizada da forma adequada, e isso deve ser cobrado das autoridades fiscais, né? Agora, entendo, assim, para concluir, que para enfrentar todos aqueles desafios que nós tínhamos, foi uma solução aqui que foi muito engenhosa, né? Em termos de estrutura de tributação, que se valeu ali da ideia do Pilar 2 de tributação mínima. O que está se estabelecendo aqui é que todo mundo tem que pagar um mínimo de imposto. É diferente, né, como o nosso colega aqui mencionou, é diferente da tradição brasileira, é uma quebra de paradigma, mas nada nos prende aos antigos paradigmas, e hoje tem outras demandas sociais, como essa demanda de uma tributação mais justa e progressiva. Então, acho que devemos tentar, sim, fomentar o debate e propor melhorias no projeto, mas sem perder de vista a necessidade de uma tributação mais justa da renda. Obrigada, Júlia. Bom, já comentamos, deixa eu passar a palavra para a Ana e vamos aos debates. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Uma grande honra, uma grande alegria estar aqui no Mulheres no Tributário, da Tax and Women, perdão. Eu queria parabenizar a queridíssima Alessandra Kuma por essa iniciativa e a sua liderança entre essas mulheres do Tax and Women. É um movimento que ela lidera aí com maestria, movimentando centenas de mulheres, brilhantes tributaristas. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui. Agradeço demais, viu, Alessandra? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada à querida amiga Lívia. Nós nos conhecemos há uns 20 e tantos anos, no jardim de infância, crianças, trabalho infantil num escritório de advocacia, né, Lívia? Por isso que a gente se conhece há tantos anos. Está aqui do lado da doutora Sônia, que fez uma belíssima, uma brilhante apresentação, aprendi muito com ela, muito obrigada. E a doutora Júlia também. Doutora Júlia, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação, desafio incrível falar depois das duas que já cobriram tantos temas, tantos assuntos relacionados a esse PL, que ele é tão importante para a gente, ele é tão importante, e eu tenho dito que ele não é importante só para 141 mil pessoas que supostamente vão ser atingidas por essa tributação adicional, né? Segundo os números do governo, essa tributação adicional, ela apenas recairia sobre 141 mil pessoas. Ela, na verdade, é uma tributação que vai afetar
todo o nosso universo de empreendedores, de empresas do Brasil inteiro, vai afetar o empreendedorismo doméstico, assim como os investidores não residentes que pretendem vir para o Brasil. Então, isso é bastante importante. Eu talvez seja conhecida por ter algumas opiniões polêmicas sobre alguns temas, então eu comentei há pouco com a Lívia que, olha, acho que o pessoal, eu vou sair odiada por alguns aqui, porque há um risco de eu falar algumas coisas que alguns não concordarão comigo, mas acho que o ambiente acadêmico, doutrinário, o ambiente jurídico, né, ele é feito para isso, para que a gente não concorde com tudo, e certamente vamos discordar em diversos pontos. Então eu peço que vocês me deem licença para talvez ter algumas opiniões que sejam um tiquinho polêmicas. E a primeira delas, das provocações, a minha primeira opinião um pouquinho polêmica, eu acho que vai ser a mais grave. Eu vou tomar aqui algumas tomatadas virtuais, Lívia. É claro, né, não é mentira, todos sabemos, e já foi dito aqui pela Lívia no começo, pela Sônia, pela Júlia, por todos, que essa tributação que está sendo criada pelo PL 1087, ela veio simplesmente para compensar, do ponto de vista de orçamento público, a isenção que se prometeu numa campanha política. Vem se tentar cumprir essa promessa num ano eleitoral, né? Não em 25, mas em 26. Ano que vem é um ano eleitoral. E fez-se essa promessa política, e é por isso que se pretende aprovar isso aí, para que isso influencie uma eleição, o que está tudo bem. O que está tudo bem, mas o que me preocupa é o discurso de isenção, né, das pessoas que oferem rendas até R$5.000, ou de substancial redução da tributação daqueles que oferem rendas mensais de até R$7.000. Tem se tratado essa população como uma população de baixa renda, em primeiro lugar. Será que essa população é uma população de baixa renda? A renda média do brasileiro é de R$3.000. Então, a gente está falando de uma isenção de R$5.000, com uma redução substancial na tributação daqueles que ganham até R$7.000, para uma população brasileira que, na verdade, tem uma renda mensal de R$3.000. Uma família que tem, sei lá, 2, 3 pessoas trabalhando, ganhando R$5.000, é uma família que ganha R$15.000. Será que isso é baixa renda? Outra coisa, o governo tem dito com bastante força, com bastante orgulho, que esse projeto ele vai isentar do imposto de renda grande parte da população brasileira. Pergunto a vocês, será que isso é bom? Eu não sei se é bom que tenhamos, numa população de 212 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, 14 milhões de pessoas pagando imposto de renda. Eu acho, já ouvi economistas falarem, isso sai um pouco do meu quadradinho de tributarista e nos coloca no quadradinho dos economistas, dos estudiosos, né, da sociedade, do comportamento humano, mas eu já ouvi de alguns que é importante para o cidadão que ele pague imposto de renda. Isso é importante, ainda que pague pouquinho, mas é importante para o cidadão para que ele tenha essa consciência de cidadania. Uma outra coisa que me preocupa, eu coloco isso não como uma frase assertiva, não como uma verdade, mas como uma provocação para a gente pensar, né? Se faz sentido num país pobre como o nosso, com uma renda média tão baixa, né, per capita, de R$3.000 por pessoa, a gente isentar todo mundo de imposto de renda e deixar só uma parte muito pequena da população pagando o imposto de renda. Outra coisa, quando a reforma da tributação do consumo foi implementada, uma coisa que muito se discutiu foi a preocupação com o nosso sistema tributário dele estar por demais baseado na tributação do consumo. É verdade, metade da nossa pizza tributária ela está
ela depende da tributação sobre o consumo, e a gente tem aí, falando em grandes números, né, chutando grandes números, entre 22%, 23%, 24% da nossa tributação hoje está baseada no imposto de renda. E que a nossa reforma tributária, ela foi implementada com uma promessa, né, com várias promessas, mas uma das promessas que se fez foi a de que tentaria-se aumentar a tributação da renda e diminuir a tributação do consumo. Puxa vida, se eu faço com que um número menorzinho de pessoas, mais pequenininho de pessoas, paguem imposto de renda, será que eu estou facilitando ou estou dificultando essa minha missão de tentar fazer com que a nossa tributação esteja menos baseada na tributação do consumo, que é ruim, é regressiva, é injusta, para tentar se atingir uma maior tributação da renda, imposto de renda, que é um tributo que pode ser potencialmente cobrado com maior justiça tributária. Será que faz sentido? E eu vou dizer uma coisa para vocês, a partir do momento que a gente garante para 90 e tantos % da população brasileira que eles não vão pagar imposto de renda, isso será mantido para a eternidade. Quando você dá um benefício fiscal para as pessoas, você nunca mais tira. A grande verdade é que esses R$5.000, eles terão que ser regularmente atualizados por conta de promessas políticas que virão. Não sei se isso é bom. Uma outra coisa que é preocupante, né? Esse projeto, ele tem essa pecha populista, atrativa, porque o professor Schweire, ele sempre fala isso, né? Que quando a gente vai mudar a legislação tributária, o que a gente sempre tem em mente é uma frase engraçadinha que se fala lá fora, que é "Don't tax you, don't tax me, tax that fellow behind the tree". Então, assim, bacana, eu só vou tributar aquelas 140 mil pessoas, então tá ótimo, porque grande parte da população brasileira não vai ser tributada. Eu tenho muita preocupação com uma reforma tributária que é feita norteada por esses valores, esses objetivos, sem base em estudo nenhum. Não tem estudo. Na verdade, foi um projeto que surgiu de repente para atingir aquele objetivo político, sem resolver um problema que a Júlia levantou e que ele é o nosso verdadeiro problema, né? Ele é o problema mais importante, que é o problema do simples, do presumido, da pejotização. Esse projeto não resolve isso, e ele nem se presta a resolver isso, ele não quer resolver isso, ele quer arrecadar, e ele quer arrecadar mediante a implementação de uma tributação global mínima para as altas rendas ou por meio da tributação dos dividendos? Eu acho que é a tributação dos dividendos. Na verdade, todos esses outros penduricalhos que seriam supostamente tributados de acordo com o projeto que aí está, em algum momento, esses outros valores menores que seriam potencialmente tributáveis de acordo com esse projeto que aí está, provavelmente isso vai ser retirado ao longo do trâmite no Congresso. E se não for retirado, a grande verdade é que o objetivo maior aqui é a tributação dos dividendos. É o grande valor relevante, é o que importa. E essa tributação desses dividendos vai aumentar a tributação da renda corporativa de uma maneira substancial, sem considerar aquilo que foi considerado no PL 2337. No PL 2337, quando se falou, então vamos pensar, a gente tem uma tributação global mínima ou uma tributação de dividendos? Eu acho que é uma tributação dos dividendos de uma maneira disfarçada, exatamente para não enfrentar os desafios que foram enfrentados no PL 2337, que é a tributação dos dividendos com a respectiva redução das alíquotas do IR e da CS. E essa é a maneira de se tributar dividendos da forma correta no mundo inteiro. No mundo inteiro, quando a gente pensa, vamos tributar dividendos, o que se pensa mas como é que a gente tributa a renda corporativa? Como é que a gente tributa a empresa? Vamos pensar nessa tributação de uma maneira integrada, combinada? Esse PL, o 1087, ele foi feito de uma maneira bastante astuta exatamente para evitar essa discussão, para evitar a discussão do quanto que eu vou tributar do dividendo e quanto que eu tenho que reduzir de IR e de CS. Por quê? Porque eles perceberam que no trâmite do 2337
no final das contas, o tiro acabou saindo pela culatra. Por quê? Porque acabou se tendo uma redução excessiva do IR da CS, que não compensava adequadamente a tributação que se tinha dos dividendos. Então, só fechando esse ponto, né? Eu acho que a maneira correta de tributar dividendos é de uma maneira combinada com a tributação da renda. Eu acho que é possível. Eu acho que não necessariamente essa tributação, se considerada de uma maneira integrada, ela necessariamente vai ter efeitos nefastos de perda de orçamento público. Isso tem que ser estudado com muito cuidado em termos de calibragem de alíquota, e para que se faça isso de maneira cuidadosa, equilibrada, sem os efeitos nefastos, a gente tem que fazer com calma. Não dá para aprovar um projeto desta monta em semanas, em meses, às vésperas de uma eleição. A gente deveria fazer isso com muito mais calma. Eu sei que meu tempo já está quase acabando e eu sou faladeira, então se vocês me derem um microfone, eu vou ficar aqui meia hora falando, então eu vou tentar resumir o que eu ainda tinha para falar. A gente tem uma tributação no Brasil que é uma tributação equivalente à média da OCDE. A nossa tributação em termos de percentual de PIB, ela já gira ao redor de 33% do PIB, sendo que a média da OCDE é de 34% do PIB. Com esse projeto aqui, aparentemente a gente teria um equilíbrio, não teríamos um aumento de carga global, porque eu estou isentando lá os 5 mil, reduzindo a tributação dos 7 mil, e estou tributando mais pesadamente os dividendos de alguns. Mas, por outro lado, se a gente for pegar a tributação integrada da renda corporativa com a tributação dos dividendos dos países da OCDE, da média da OCDE, nós, ao criarmos essa tributação que busca uma tributação efetiva do lucro com os dividendos em 34%, nós vamos ter uma tributação do empreendedorismo do Brasil equivalente à de países ricos, da OCDE. Enquanto eu acho que os países aos quais nós deveríamos nos comparar são os países latino-americanos, os países em desenvolvimento, os países que querem atrair empreendedores, que querem atrair capital, né? Dois últimos pontos, que tem tudo a ver, um deles tem tudo a ver com o que Lívia disse há pouco, que teria sido pela Elide, vou até assistir depois essa live da Elide. Muito me surpreende o fato de que nós acabamos de passar por uma reforma tributária que teve como uma das suas grandes promessas, não sei se entregou, tenho dúvidas se entregará, mas teve como uma das suas grandes promessas a simplificação do sistema tributário. E agora a gente vai fazer numa canetada uma alteração importante na tributação da renda corporativa, sim, porque a renda corporativa ela tem que ser analisada, a tributação da renda corporativa tem que ser analisada de uma maneira combinada com a tributação do dividendo do acionista. A gente vai fazer uma mudança que simplesmente vai jogar uma bomba atômica na tributação da renda, fazer com que, pelos motivos já comentados, nós façamos com que algo que era relativamente simples se torne muito complicado, e vai ser muito complicado, pessoal. A gente tem as questões das diferenças temporais no que diz respeito ao cálculo da alíquota efetiva de 34%. A gente tem o desafio que iremos enfrentar no caso de uma determinada empresa descobrir posteriormente que pagou IRCS a menos ou que pagou IRCS a mais. Quem vai pagar esse pato? Quem vai ter que recolher essa diferença em termos de tributação futura de dividendos? Então, assim, eu tenho visto esse projeto como uma absoluta bomba atômica sendo jogada na tributação da renda sem estudos, sem calma, sem se pensar no sistema da tributação da renda de uma maneira mais ampla e mais harmônica. Por fim, último comentário, para não deixar de comentar o que vocês já levantaram, que é a tributação do não residente. O não residente vai sofrer uma fonte de 10% com a promessa de eventualmente receber um crédito de volta, se pedir no prazo de 1 ano, e não sabemos como é que esse crédito vai ser devolvido para o não residente. Eu, num determinado evento, cheguei a mencionar que a promessa
desse crédito para o não residente chega a ser uma maldade, porque é exatamente em função do que a Lívia disse há pouco. A simples promessa de se devolver esse crédito, que sabe lá se e como será devolvido, poderá fazer com que, em muitas jurisdições, os não residentes não consigam usar esse imposto de renda na fonte para abater o seu imposto doméstico. E mais do que isso, muitos dos importantes investidores não residentes que nós hoje temos no Brasil, eles já usam a nossa tributação corporativa, no caso da tributação CFC, que está no outro país, eles já usam a nossa tributação corporativa como crédito e talvez nem tenham espaço para usar créditos adicionais, né, a serem abatidos contra a sua tributação estrangeira doméstica. Então, assim, nós vivemos num país em crise, com um problema de crescimento, com um problema de déficit público que só vai aumentar, com uma bolsa que anda de lado. Outro dia eu estive com a Lu Aguiar, que todos vocês conhecem, ela mencionou uma coisa que me chocou muito, me impactou muito. Ela falou assim, gente, a gente não tem IPO relevante na Bolsa Brasileira desde 2021. Ou seja, essa tributação que está aí só vai afastar ainda mais os investidores não residentes e vai abafar ainda mais as operações que deveriam ser realizadas na nossa Bolsa de Valores. Tudo isso para dizer que eu tenho muitas preocupações com esse PL, com os objetivos que se pretende atingir e com o que dele nascerá, que será uma legislação muito complexa, com muito contencioso, piorando um ambiente tributário e um ambiente de negócios já ruim que nós temos. A minha sugestão, então, ela é dramática, ela é radical. Vamos botar o pé no freio, vamos segurar esse negócio, vamos parar para pensar em outras maneiras, eventualmente, de desonerar a tributação das rendas das populações mais baixas, e temos outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que isso que se colocou aí no PL 1087 não foi uma ideia excelente, e eu acho que para que o texto ficasse talvez minimamente palatável, ele teria que ser muito ajustado, teria que ser muito alterado, e isso não será possível num prazo de 5, 6 meses. Perdão por ser polêmica, perdão por ter opiniões radicais, mas eu não resisto ser a chata da festa. Desculpa, meninas, mas é isso. Não, é exatamente por isso. Acho que as divergências ajudam a gente a pensar e a construir algo. Esse PL é bem complicado mesmo, eu tenho uma visão também um pouquinho mais pessimista, estava até brincando com a Alessandra, sugestões, vamos rasgar e fazer outra, mas, porque exatamente, às vezes a emenda fica pior do que o soneto, né, a gente tentar, essa questão do crédito, ele vai ser tão impossível de ser calculado, da alíquota, apurar a alíquota efetiva, e aí, se a gente olha a regra, né, para quem está no lucro presumido, vamos apurar a alíquota efetiva, você acaba criando um novo balanço, então você tem o balanço eventualmente da pessoa no lucro presumido, você tem um lucro fiscal e você vai ter que ter o balanço da alíquota efetiva, porque ali tem um conceito estranho de preço do produto vendido, não é custo, enfim, tem termos ali que não são contábeis e também não são fiscais, a gente, enfim, vai ficar muita coisa para regulamento, muita coisa para a gente debater e para contencioso mesmo, então realmente a gente consegue arredondar, mas com certeza não vai conseguir deixar, que acho que parece que o principal ali é querer tributar pessoas do lucro presumido, é o caso, então aumenta a faixa diminui a faixa do simples, talvez, diminui a faixa do lucro presumido, aumenta a tributação, cria mais percentuais de presunção, né, diferentes, enfim, tem outras maneiras da gente talvez tentar atingir o que parece ser o resultado disso, que é quem vai ser atingido, que parece que vai ser o lucro presumido, e as pessoas altas, as rendas altas do simples, né, mas vamos aos debates aqui. Alguém quer falar? A gente combinou de falar cada uma 15 minutinhos, alguns debates, e depois 5 minutos cada uma para finalizar. Vamos lá, Sônia. Eu queria primeiro parabenizar a Júlia e a Ana Carolina. Ana Carolina, eu posso dizer que
que a sua análise não é uma análise pessimista, ela é bem apropriada. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil e existem mesmo muitas críticas a respeito dessa sistemática toda do PL. A gente sabe que esse PL nasceu com uma força política muito grande, por isso a preocupação em estudar os desdobramentos dele, especialmente, porque nós sabemos o que é um PL com força política no Congresso Nacional, né, em ano de eleição. Então, eu tenho, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que, eu acredito que a gente vai ter que estudar e conviver com ele, porque a força política, semana retrasada, eu estava conversando, eu e Maria Alice, nós estávamos numa aula e estávamos com uma assessora do Congresso Nacional, e ela estava falando exatamente dessa questão da força política de alguns projetos e do quanto é difícil a gente conviver nessa situação e reverter, né, nessa situação. Mas, com relação às críticas, eu queria trazer uma em especial. A maior parte delas diz respeito aí à inserção, acho que, de conceitos contábeis no texto, as justificativas econômicas, essa situação da forma como está sendo financiado uma situação que surgiu numa campanha, né? E a complexidade do mecanismo estabelecido, a compensação. Não tenho a menor dúvida, Júlia, você está muito correta, e a Ana Carolina também. Mas tem uma crítica em especial que, analisando melhor, eu queria trazer para vocês as minhas colocações, que é aquele olhar para o IRPFM, no sentido de que ele não se adequa ao fato gerador do imposto sobre a renda. Ao IRPFM, eu não estou falando do redutor, tá? Das alíquotas, eu estou falando para esse imposto mínimo que está sendo criado para fazer o financiamento, que ele não se adequa ao fato gerador do imposto sobre a renda, nem à base de cálculo, que está lá estabelecida no 44 do CTN. Com relação à base de cálculo, me parece que para o imposto de renda à pessoa física, o artigo 3º, lá na 773 de 88, ele estabelece que a base de cálculo é rendimento bruto. Então, me parece que essa colocação de descumprimento da natureza jurídica pelo afastamento do 44, me parece que está superada pela 7713, quando eu estou falando do IRPF-M, né? Então, essa questão da base de cálculo, realmente não posso concordar. Com relação ao fato gerador, eu acho que a gente precisa entender e analisar o conceito de renda e proventos. O que são renda e proventos? São ganhos econômicos gerados pelo capital ou pelo trabalho, ou pela combinação dos dois, confrontados ali com entradas e saídas verificadas no patrimônio num dado espaço de tempo. Posso dizer também que renda e proventos são os acréscimos patrimoniais, né? A riqueza nova, que são sentidas por nós contribuintes ao longo de um período, a diferença positiva entre receitas e despesas em um determinado exercício financeiro. E, gente, o que é o pagamento de lucros e dividendos? A meu sentir, é a renda do capital investido. Então, para mim, o recebimento de lucros ou dividendos está contemplado no conceito de renda, sim. Bom, na sequência, o CTN, lá no artigo 43, ele prevê incidência tributária independente da origem, da forma, né, independente do contexto ali do recebimento, da origem, da forma. A competência para instituir esse imposto de renda, ele é da Constituição Federal. E o Constituinte lá atrás, como agora há pouco foi falado, trouxe alguns critérios para a instituição. Optou por trazer a generalidade, a universalidade e a progressividade. A generalidade, como critério informador do imposto de renda, ela diz respeito à sujeição passiva, de forma que todos os contribuintes devem ser tratados de uma só forma em decorrência do princípio da igualdade. Por esse critério informador, o que se buscou assegurar? Que o tributo alcance os contribuintes que praticam o mesmo ato ou que estejam em relação de igualdade com o fato gerador. O que não se admite é uma tributação especial como existia, né, no passado até recente. A meu ver, esse critério foi observado no IRPF-M. Não houve aí
uma ofensa direta. Outro critério informador é o da universalidade. O contribuinte determinou que a base de cálculo do tributo deve alcançar quaisquer rendas e proventos oferidos pelo contribuinte. Eu também não observo aí contrapontos em relação ao IR/PF-M. E o terceiro critério informador, que é o critério da progressividade, ele decorre da capacidade contributiva. E por esse critério, é exigida uma variação positiva das alíquotas havendo aumento das bases de cálculo. A progressividade pode ser sentida no IR/PF-M anual, e ela foi mitigada no IR/PF-M mensal, como também já existe em um monte de outras situações. E eu peguei aqui, por exemplo, como exemplo, a renda recebida em razão de prêmio de loteria. Então, eu não vejo como afronta a progressividade do IR/PF-M mensal. Então, apesar das preocupações e da necessidade de regulamentação, após eventual aprovação do PL como ele foi apresentado, eu não vejo descompasso entre a natureza jurídica do imposto de renda da pessoa física mínimo, pensando na natureza jurídica do imposto sobre a renda. Mas vejo correções que precisam ser trazidas para o PL, e uma em especial chama bastante atenção, que diz respeito exatamente ao regramento do redutor do imposto de renda da pessoa física mínimo mensal, em razão das alíquotas que foram estabelecidas para confronto. O PL traz as alíquotas estabelecidas para confronto. E ele não excetuou as empresas optantes do Simples Nacional. Então, a meu ver, o pequeno e médio empresário, eles podem ter os lucros e dividendos onerados. E isso é uma preocupação. Mas acredito que isso possa ser corrigido com discussões no Congresso, e isso também, por si só, não afasta a natureza jurídica devido ao imposto sobre a renda, né, a natureza do IR/PF-M. Então, assim, nesses meus 5 minutos, eu só queria trazer para vocês que realmente estou muito feliz com essa possibilidade que a Alessandra nos trouxe de levar essas discussões do Tax Union para o Congresso Nacional. Eu acho que a gente precisa ter essa abertura, eu acho que a gente precisa aguardar o texto final, o que vai vir. Acho que o apelo social é muito grande, acho muito difícil esse PL não ser aprovado pelo apelo social, mas talvez a gente consiga inserir aí no texto algumas sugestões, e eu já me coloco à disposição da Alessandra, da Ana Carolina, da Júlia, da Lívia e dos demais colegas para seguir com essas discussões todas. Então, com os meus agradecimentos aí, especialmente a Lívia, que está aqui tomando conta, né, dessa nossa discussão, e devolvo a palavra. E, Ana Carolina, as suas reflexões, elas são extremamente pertinentes. Esse projeto de lei nasceu de uma visão política, e como tantas outras que nós vemos aqui no país, e eu adoraria tomar um café, aqui falo publicamente, adoraria tomar um café com vocês todos depois para a gente continuar essa discussão. Muito obrigada. Excelente, é para isso que a gente faz esse fórum, né, Alessandra? Exatamente para aproximar as pessoas e conseguir, nos debates acadêmicos, crescer todo mundo junto. Claro, a gente, mesmo quem é contra o projeto, enfim, ideologicamente, politicamente ou até academicamente, a gente precisa melhorar, né? Se ele vai passar, a gente precisa sugerir que ele passe da melhor maneira possível. Então, vamos reunir as sugestões, sim, e debater todas elas. Passo a palavra para a Júlia. Olha, tô aqui realmente com minha cabeça fervilhando de tanto que eu aprendi com a Ana Carolina e a Sônia hoje, viu? É um tema que eu acho que a gente precisaria de um dia inteiro para debater todos esses pontos que foram levantados. Até aproveito já para pedir um segundo webinar para a gente poder realmente fazer essa troca e continuar com esse aprendizado. Né? Eu vi muito atentamente tudo que a Sônia e a Ana falaram, assim, acho que todas as posições muito bem fundamentadas,
Esses últimos elementos, Sônia, que você trouxe, achei interessantíssimos em relação à análise que você fez dos princípios constitucionais, do fato gerador, da base de cálculo, todos esses impactos empresariais que a Ana trouxe, eu acho que tudo isso a gente deve levar em consideração. Eu, particularmente, acho que é normal que seja um projeto político, acho que tributação decorre da política, e eu acho que é uma demanda da nossa sociedade, a gente tem uma tributação mais progressiva e mais justa. Tanto é que o governo anterior e o atual, ambos andaram na mesma linha de, como a Ana falou, tributar dividendo, né? E aí, com base no aprendizado que a gente teve das dificuldades que foram enfrentadas no PL anterior, foram feitos aqui alguns ajustes para tentar desviar dessas dificuldades. Mas eu acho que é um assunto que vem sendo amadurecido na nossa sociedade nos últimos anos. Não vejo como algo que está sendo, de repente, apareceu a tributação de dividendos e vamos tributar dividendos a toque de caixa, né? Pode ser que as soluções encontradas não sejam as melhores, isso é uma possibilidade, pode ser que não seja possível ajustar da melhor maneira, mas é algo que há alguns anos, assim, eu venho observando. Eu comecei a dar aula de imposto de renda tem 25 anos, e a gente passou 15 anos desses meus 25 anos em que o tema de tributação de dividendos era um tabu, simplesmente existia uma verdade absoluta. Dupla tributação, isso é bis in idem, não pode tributar dividendos, acabou, não se fala sobre isso, né? E nos últimos 10 anos, eu acho que esse assunto começou a ser mais debatido, mais discutido, como fazer isso de uma forma técnica, como fazer isso de uma forma que impacte menos a sociedade. Eu acho que houve uma tentativa nesse projeto de desviar de uma série de dificuldades. Eu, particularmente, preferia que a gente estivesse diante de uma reforma do lucro presumido, tá? E aí, aqui eu vou deixar mais uma opinião para me juntar a Ana aí, polêmica, né? Acho que o lucro presumido deveria acabar. Bem polêmica. Acho que a gente já tem um sistema simplificado de tributação que atende à necessidade de facilitar a vida das empresas que de outra forma estariam na informalidade e com uma faixa de tributação bastante alta, até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Acho que o lucro presumido só tem uma finalidade hoje, que é reduzir a tributação. Ele não tem finalidade de simplificação, porque as empresas no lucro presumido já estão no SPED e elas já cumprem com as obrigações contábeis que antigamente elas eram dispensadas. Mas isso seria impossível de passar politicamente. Teria um impacto gigantesco. Então, neste contexto, eu acho que a gente deve tentar salvar esse PL e apresentar todas as sugestões possíveis, e também me coloco à disposição para ajudar a aperfeiçoá-lo e para que os impactos nas empresas e nos investimentos sejam menores. Obrigada a todas pelos aprendizados. Obrigada, Alessandra e Lívia, pelo convite do Tax and Women. Foi uma enorme honra e um grande aprendizado. Excelente, excelente. Sempre ótimos debates e ótimas contribuições, né? Realmente parece que o que querem, na verdade, é mesmo uma reforma do presumido, mas sem contar que estão fazendo isso, né? Não sei até que ponto isso é justo, entre aspas. Enfim, politicamente talvez seja necessário para conseguir aprovar. Então, é também difícil discutir tecnicamente algo que é um político, mas tudo em tributário é político, né? Então, vamos lá, Ana. Eu só queria agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com a Sônia e com a Júlia. Acho que é a primeira oportunidade que nós temos, né, de falarmos juntas. Eu adorei aprender com vocês. Já topei esse cafezinho, hein, Sônia? Tá fechado, combinado, porque a gente que gosta de direito tributário, a gente fica horas discutindo tributação e para a gente é uma alegria imensa, então tá combinado. Queria agradecer a vocês duas, mas especialmente as minhas amigas queridas Lívia e Alessandra, da Tax and Women. Foi uma honra imensa participar aqui desse evento, desse grupo maravilhoso de mulheres. Muitíssimo obrigada. Aprendi demais com vocês. Espero que me convidem de novo, tá? Então, espero que minhas opiniões polêmicas não me façam. Eu gosto de causar um burburinho. Então, olha, se vocês quiserem alguém que causa burburinho, é só me chamar. Mas foi uma alegria imensa, brincadeiras à parte, foi uma grande honra, uma alegria imensa estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Volto a palavra à nossa Queen do Tax. Eu só quero
Só quero agradecer vocês todas. Realmente o debate foi maravilhoso. Acho que a gente pode contribuir para melhorar esse PL e conto com o trabalho de vocês, a opinião de vocês, de todos aqui presentes. Estão convidados a mandar sugestões. Eu vou pedir para a Lívia centralizar isso, para lá organizar, porque aí organizadamente a gente consegue fazer uma proposta, tornar essa proposta um pouco mais consistente, adequá-la aí ao que a gente entende que seria o ideal para nós, para o país, para todo mundo. Muito obrigada, agradeço os presentes e boa noite a todos, boa semana para vocês. Muito obrigada. Gente, boa noite. Obrigada a todas. Boa Boa noite. noite. Obrigada.